Agora deu. Agora deu, agora acho que agora vai. Então vamos embora. Beleza, vamos embora. Bom, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui na nossa mais uma live do Jornalismo Esporte Clube. E hoje é um dia especial porque faz 2 meses que o nosso projeto foi lançado. E falar sobre um tema tão importante com vocês, sobre o racismo, também sobre questões da arbitragem, né? Então eu queria agradecer a sua presença, que eu sei que sua agenda é corrida também, você está sempre ativo nas redes sociais, sempre fazendo lives importantes também. Então agradecer a sua presença aqui e também por ter disponibilizado esse seu tempinho de sábado aí para conversar com a gente. E eu que agradeço a oportunidade da gente poder, na realidade é uma troca de informações, né, falar sobre um assunto que, infelizmente, ele podia já ter avançado no nosso país há muito mais tempo, se porventura ele não fosse negligenciado e negado, como aconteceu historicamente, né, com os mitos tanto de democracia, de meritocracia, como de democracia racial, algo que nunca aconteceu. Mas hoje a gente está tendo cada vez mais força para falar sobre essa temática e colocar ela em pauta como prioritária, né? E através do esporte tem um peso muito maior porque as pessoas se identificam muito com os atletas, elas param para assistir as modalidades. O futebol e os outros esportes, eles têm uma potência e um alcance muito grande com relação ao público, e isso tem que ser mais explorado, principalmente nessas lutas, né, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra toda e qualquer manifestação que seja excludente, né? Então a gente tem que ter um papel muito importante nesse combate, e através do Jornalismo Esporte Clube a gente vai fazer esse bate-papo hoje para tentar conscientizar, porque é necessário. A gente não precisa estar importando casos como o George Floyd aconteceu há 2 meses atrás, casos como aquele acontecem diariamente no nosso país. Hoje eu ainda assisti um vídeo bem importante, impactante, na página do Quebrando o Tabu, sobre as mães negras e as suas angústias, né, quando seus filhos crescem. Que eu sou pai, eu não sou mãe, mas eu tenho essa angústia desde cedo, porque eu tenho 2 filhos, um de 7 e uma menina de 3 anos, e eu já tenho essas preocupações desde cedo com relação ao que o mundo pode oferecer para eles, com relação a essa questão da violência. Então é muito importante que a gente comece a conversar e comece a plantar essa semente para que possamos colher os frutos mais adiante. Sim, com certeza. Bom, para começar a nossa live, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu começo no esporte, na arbitragem, e contar um pouco sobre a sua carreira de árbitro, né? Porque acho que a maioria das pessoas sempre quer ser jogador de futebol, quer ser o atacante de tal time, e aí você foi por um outro lado, que é o da arbitragem, e que muitas vezes o árbitro sofre em campo, que é de um jeito. Então conta pra gente lá seu início. É formado em Educação Física, certo? E começou a carreira em 99. Isso aí. Bom, eu sempre tive a minha vida sempre começou muito cedo com a questão do esporte, né? Eu com 7 para 8 anos eu comecei a fazer judô, e porque o meu pai tinha uma preocupação logo que a gente entrou na escola, eu e meu irmão. Eu tenho, na realidade, nós somos 4 irmãos, né? Mas eu e meu irmão mais velho, a gente tem uma diferença de idade de 1 ano e 4 meses, então eu era muito pequena. Então, o meu pai, quando a gente entrou na escola, ele tinha uma certa preocupação, principalmente da violência que os meninos mais velhos podiam cometer conosco. Então, ele colocou a gente para fazer judô, para a gente se proteger, não para brigar, mas se porventura acontecesse alguma situação, a gente soubesse se defender. Então, eu comecei com 8 anos. Para quem começar a tentar fazer cálculo, eu tenho 44, isso foi em 1984, quando eu comecei a fazer judô. E o judô me deu muita disciplina, né, principalmente com a hierarquia do sensei. Tive a oportunidade de competir Vila Sônia, Benemérito, que são 2 competições muito tradicionais no judô, né, que aconteciam no ginásio do Ibirapuera, isso na década de 80. Então eu vi vários judocas da época, como o Frederico Flecha, que foi campeão olímpico, Aurélio Miguel. Esses caras, eu era criança e assistia esses caras competindo, o que para mim foi um privilégio. Pena que eu não tinha máquina fotográfica na época para ter esses registros, para não dizer que esse cara tá mentindo, não. Eu presenciei aquilo mesmo. E aí,
como todo menino, eu acho, brasileiro, né, a primeira paixão pelo esporte sempre é o futebol. Então, paralelamente, eu jogava futebol de salão na época. Não era futsal, era o futebol de salão. Sempre tive uma paixão muito grande com o futebol, mas não era um atleta dotado de técnica, de velocidade, não era a minha. Eu gostava de jogar, mas era para jogar somente no espaço escolar. Depois do judô e do futsal, eu fui para o basquete, que aí começou a ter uma experiência um pouco mais profissionalizada, porque foi o basquete que me oportunizou estudar numa escola metodista, sendo aluno bolsista, e me possibilitou também de ingressar na universidade como aluno bolsista em virtude de jogar na equipe da universidade. Aí veio o gosto e o interesse pela arbitragem, né? Foi no período onde eu era acadêmico de educação física, busquei uma qualificação para ampliar o meu currículo e aí comecei a gostar, né? Nos finais de semana saía, ao invés de ir para as baladas, festinhas, eu ia apitar nos finais de semana porque me dava um retorno financeiro bom para eu poder pagar minhas passagens, pagar os livros, pagar os xerox e poder me manter durante a semana também. Então, o meu gosto pela arbitragem começou na época da faculdade, em 1999. Eu fiz o curso da Federação Gaúcha nesse mesmo ano. Em 2000, eu comecei a trabalhar na Federação Gaúcha como bandeirinha, como assistente. Mas eu não queria trabalhar como assistente, eu queria ser árbitro. Mas o primeiro ano, a experiência que eu tive foi assim. Em 2001, eu comecei a apitar o UEFIPAN, que é um campeonato bem tradicional, de categoria de base, que acontece na cidade de Alegrete, encontro de futebol infantil pan-americano, que vem várias equipes, não só do Brasil, mas também da América Latina, e Boca, Defensor, Olímpia. Então tem vários times assim tradicionais que participam dessa competição. Foi a primeira competição que eu pude participar. Em 2003 para 2004, eu apitei o meu primeiro jogo profissional da terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Em 2004, quando modificou a presidente da federação e a comissão de arbitragem, eu comecei a apitar jogos da segunda divisão. Automaticamente já comecei a apitar o campeonato da primeira divisão. Fui indicado árbitro revelação daquele mesmo ano. Acabou ganhando um outro colega. Em 2005, entrei para o quadro nacional da CBF. Em 2006, fiz a minha estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2008, fui eleito melhor árbitro do Campeonato Gaúcho pela primeira vez. Em 2009, fiz a minha estreia na Série A do Campeonato Brasileiro em Salvador, Vitória e Corinthians. Tive o privilégio de poder apitar um jogo do Ronaldo Nazário, na época, baita jogador, mesmo que estivesse acima do peso, era um jogador extremamente diferenciado dos demais. Em 2010, entrei para o quadro de aspirantes à FIFA, fui eleito depois melhor árbitro do Campeonato Gaúcho em 2011, 12, 13, 14, e fiquei até esse período aí como árbitro, tanto da Federação Gaúcha de Futebol como da CBF. Então, foi uma carreira de 15 anos, trabalhei em 10 competições de Campeonato Gaúcho da primeira divisão, fui eleito melhor em 5, fui indicado a melhor em 8, só fiquei de fora em 2, e acredito que eu tenho um pouquinho de conhecimento na área para poder falar sobre essa arte que é apitar, porque não é nem um pouco fácil. Sim, com certeza. Durante 15 anos aí, você foi tão reconhecido, né? Infelizmente teve que parar por conta de casos de racismo, aquele que foi em 2014, mas depois a gente vai entrar mais a fundo nesse caso aí, porque merece um destaque. E assim, eu queria saber de você, como você fez tantos jogos ao longo da sua carreira, como é estar em campo com craques assim, que jogam não só nos clubes, mas nas seleções também. Eu vi que você recentemente postou no seu Instagram uma foto do clássico entre Flamengo e Corinthians, né, o clássico das multidões. Meu, como que é estar nessa atmosfera? Como que é a sua preparação? Como era a sua preparação nesse caso, né, para jogos dessa magnitude e também jogos menores, né, porque não dá para viver só de jogo bom. Pois é, a carreira ela inicia lá amassando barro, como a gente diz, né? Os campeonatos Terrão. amadores, de terrão, o campeonato de várzea, que é onde dá bastante
dá bastante experiência, onde se passa o sufoco, onde se pode errar também, mas não erros grosseiros, mas se tem a possibilidade de crescer através desses equívocos que acontecem no início de carreira, como qualquer outra carreira, né? E até eu chegar para apitar o Clássico das Multidões, eu levei 12 anos dentro da arbitragem. Então, foi em 2011 que eu postei aquela foto, que para mim é um jogo extremamente emblemático e um divisor de águas assim, na minha carreira, porque eu já tinha apitado o Grenal, que é o clássico mais difícil, né, aqui do Rio Grande do Sul, e um dos maiores clássicos que tem nacionalmente, inclusive foi considerado tá entre os 10 clássicos do mundo. E só que apitar Corinthians e Flamengo num Pacaembu lotado tem uma magnitude e uma energia completamente diferente. Porque quando eu cheguei no vestiário para apitar esse jogo, eu e os outros dois bandeiras, o Altemir Hausmann e o Júlio César Santos, a gente começou a observar a lista dos jogadores. E aí começamos assim num devaneio de tentar calcular quanto cada clube tinha nas suas relações em termos de salários. Então era um negócio assim que fugia da realidade, né? Então, por cima era Flamengo em torno de 15 milhões, o Corinthians em torno de uns 18 milhões. Né? Ou, ao contrário, também não me lembro quem é que era mais rico ali. E aí nós começamos a pensar assim, cara, eu vou ganhar 2.500 para apitar esse jogo. Porque a taxa de arbitragem é algo que as pessoas às vezes não têm dimensão do quanto é o valor de que um árbitro recebe durante uma partida. E perto de um jogo desse tamanho, ele é menor que o bicho que os jogadores ganham. Que um jogador ganha. O bicho de um jogador de uma partida dessa magnitude paga todos os árbitros e ainda sobra para ele. Para vocês terem uma noção. E aquilo ali mexeu assim conosco, porque a gente começou a debater sobre a questão do quão pouco a gente valia para todo aquele contexto, né? Mas que os jogadores também não sabiam quanto que a gente recebia. E isso não era necessário eles saberem, até porque também eu acredito que se porventura um jogador metido, que não tem um respeito com o árbitro, saiba do valor, ele inclusive vai jogar na cara do árbitro. Pô, só um pouquinho, meu. Quem é tu para querer mandar em mim, né? Como muitos diálogos a gente já ouviu de jogadores tentando menosprezar torcedores, né, nas redes sociais e em discussões assim mais ásperas. Mas a preparação era sempre o seguinte: eu tenho que fazer o melhor hoje para estar escalado posteriormente. Não adiantava eu pensar na próxima escala sem fazer um bom trabalho naquele jogo. E a preparação, ela era um foco total, né, sabendo da responsabilidade, do aparato que se tinha com relação a essas partidas, do quanto era importante entrar focado, ter o respeito com os atletas, ter o respeito com os treinadores, ter o respeito com a imprensa, que era muito importante também, né? E estar focado na partida, fazer um bom trabalho de equipe juntamente com os assistentes, para que os possíveis erros que acontecessem durante a partida fossem minimizados, né? Que fossem pequenos, que fosse daqui a pouco uma inversão ou uma falta marcada no meio do campo, mas nada que se concentrasse próximo à entrada da área, né? Que são lances capitais, como a gente normalmente dizia. Mas a preparação era a mesma como de um jogo de várzea, só que a dimensão era muito maior, né? Porque no jogo de várzea, às vezes, a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque não vai ter o policiamento, não vai ter um portão para que a gente possa escapar. Então, tu tem que ter uma malemolência e uma flexibilização muito maior do que um jogo desse aí, que a repercussão de um erro é muito pior, mas se tem todo o amparo de segurança para que dê a proteção. Dificilmente um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro se tenha casos de agressão de jogadores, né, com a arbitragem. Pode acontecer de um torcedor daqui a pouco pular e ter o acesso para poder ter essa manifestação de violência, mas dificilmente acontece. Então, a preparação era que fazer o melhor naquele jogo para poder dimensionar uma futura escala. Legal.
E você comentou sobre até a questão salarial de arbitragem. Eu queria saber de você como que era assim, a rotina de um árbitro, porque a gente vê muito nas notícias ou quando sai matérias envolvendo arbitragem, que sempre um árbitro tem como emprego a arbitragem, mas também faz outra coisa, tem uma outra função, uma outra carreira. Então como que era essa sua carreira como árbitro? Você tinha uma outra profissão? Dava para sobreviver sendo árbitro? Bom, vai parecer loucura, mas em determinado momento, logo que eu comecei a apitar, assim, profissionalmente, em 2005, assim que eu peguei o ritmo, eu trabalhava em 3 lugares. Eu sou professor de educação física, eu dava aula no município, na prefeitura de Esteio, que é uma cidade que fica aqui próximo a Porto Alegre, 20 quilômetros de Porto Alegre. Eu era concursado no município. Dava aula no Grêmio Náutico União, que é um clube tradicional no país, aí formou já vários atletas, e a atleta referência do Grêmio Náutico União, inclusive, é a Daiane dos Santos, que iniciou ali no clube, e trabalhava numa escola laçalista, que era o La Salle Santo Antônio. Então, além de apitar, eu trabalhava em 3 lugares. Em determinados momentos, né, quando eu estava escalado no meio de semana, porque a escala funciona da seguinte maneira: se o jogo é na quarta, eu tinha que viajar na terça, apitar na quarta e voltava na quinta. Qual o emprego que vai segurar alguém faltando 3 dias na semana? Quando tu sai a primeira vez, os teus colegas, todo mundo reconhece, pô, legal, fulano, meu colega. Tu sai a segunda, os caras de novo, pô, legal. Tu sai a terceira, tu já abre uma lacuna e um debate dentro do espaço de trabalho, porque os colegas não entendem que tu tá indo trabalhar, eles acham que tu tá indo fazer lazer, tu tá indo passear, vai pegar um avião, tu vai poder te divertir, quando na realidade muitas vezes tu mal chega no hotel, dependendo do lugar, em São Paulo inclusive, o jogo era 9 horas da noite, o pessoal passava no hotel às 2h30, 3 horas da tarde para fugir do congestionamento. Então, se chegava no hotel, se descansava, engolia alguma coisa no almoço, 2h30, 3 horas já passava o táxi da federação, que pegava a gente no hotel, levava até a federação para pegar algum outro árbitro, que normalmente era o 4º árbitro da partida, e aí se direcionava para Santos, para Morumbi, para Pacaembu. Eu cheguei a apitar no antigo Palestra Itália também. Só que o trânsito de São Paulo é uma loucura, dependendo do horário tu não anda. Eu cheguei uma vez a apitar no Canindé, na Série B do Brasileiro de 2010, o jogo era 7h30. E o motorista passou no hotel para nos pegar às 2 horas. Eu disse, só um pouquinho, nós vamos chegar no Canindé, nós vamos varrer o Canindé. Quando ele nos pegou, levou até a federação, e da federação até o Canindé, era 6 e pouco, e o jogo era 7h30. E aí tem um pouquinho antes de entrar no Tietê, ele tem aquele Shopping D, né? Uhum. Aí eu imaginei, cara, nós não vamos chegar. Nós não vamos chegar. Começamos a ligar pro delegado da partida. Chegamos em cima do horário, assim, 40, 50 minutos antes de começar a partida, o que não era o correto. Normalmente a gente chegava 2 horas antes, mas pela loucura do trânsito. Então, tinha todo um desgaste emocional, físico, antes das partidas. E aí, como a minha carreira começou a se desenrolar de uma maneira positiva, eu fui começando a sair dos empregos. Eu saí do primeiro, que é onde eu trabalhava menos horas, né, que foi no La Salle Santo Antônio. Eu trabalhava acho que 4 horas semanais, eram as terças e quintas à noite. Saí desse primeiro emprego. Depois eu saí do Grêmio Náutico União, onde eu tinha 20 horas semanais. Acabei saindo e fiquei somente na escola 40 horas, de manhã e de tarde. E aí começou a conflitar também. Então eu fiquei na escola trabalhando durante 2 anos, de manhã e de tarde. Tinha que fazer os ajustes quando eu tinha a escala para poder ter alguém que me substituísse, o que gerava uma dor de cabeça, não só para mim, mas para a escola também. E aí chegou um determinado momento, em 2011 para 2012, eu já estava bem na carreira. Aí eu me exonerei do município e fiquei somente apitando em 2012, 13. Queria ter dado continuidade, mas não deu para dar continuidade porque em 2014 acabou acontecendo o que não foi o primeiro fato, o 4º fato de racismo dentro do futebol gaúcho. E ali para mim foi o fim, e aí eu não quis mais dar continuidade.
Caramba, é difícil a gente acreditar, né? A gente vê os jogos, a preparação dos jogadores, a gente nem imagina quanto de perrengue que a Não, arbitragem passa. e te digo muitas vezes eu deixava o carro no aeroporto, né, nessas escalas aí, nesses jogos, quando eu desembarcava, eu já pegava o carro e ia para a escola direto. E aconteceu isso várias vezes. Porque não tinha. Eu chegava na escola, o meu livro ponto lá era arriscado. Falta não justificada. FNJ, falta não justificada. E aí chegou um ponto que começou a atritar demais com as equipes diretivas, né? E abriram, como é que é o nome? Sindicância, para eu justificar as faltas. Todo mundo sabia no município que eu era árbitro de futebol, mas eles não entendiam como é que funcionava essa função, né? Então eles achavam que era meio que um lazer. Então eu cheguei na Secretaria de Educação e pedi para a secretária se tinha a possibilidade de ela me colocar no ginásio de esportes para eu trabalhar com equipes esportivas e iniciação. Ela disse que não, que eu era um professor igual aos demais, que eu tinha passado no concurso para ser um professor de escola. Aí eu disse, então me dá a folha de demissão, porque eu estou queimando o meu filme por um salário que realmente não me satisfazia financeiramente, era mais por um plano de carreira longo de ser um funcionário público, mas aquilo ali não estava sendo compensatório e, inclusive, estava me deixando num mal-estar naquele ambiente. E aí eu acabei saindo, que foi uma das decisões assertivas na minha vida, né? Não me faz falta aquela experiência. Gostava de dar aula, principalmente para criança. Tinha uma questão afetiva muito bacana, assim, da questão do de passar o aprendizado. Escolas municipais normalmente são periféricas, então tinha um retorno muito legal, tinha a identificação desses alunos com relação ao professor de educação física, porque muitos deles nem pai tinha dentro de casa, então tinha uma questão afetiva que era bacana, mas infelizmente tinham os adultos que atrapalhavam também. E aí chegou um determinado momento que eu tive que sair. Entendi, legal. Bom, o pessoal tá interagindo bastante aqui na live, mandar um abraço pro Nino, o pessoal tá entrando no Chicão, Luca Abreu, tá entrando aqui o Douglas. O Douglas fez uma pergunta aqui para você, se você já apitou no exterior, e se sim, como foi? Não cheguei a apitar no exterior porque eu não fui árbitro do quadro internacional, fui árbitro aspirante à FIFA. E quem tem habilitação para apitar jogos no exterior são somente os árbitros internacionais. A minha experiência apitando jogo fora, né, do país foi em Rivera, que fica na fronteira com o Rio Grande do Sul, que já é Uruguai, né? Mas aí era um jogo amistoso entre Peñarol e Internacional. E apitei o único Grenal fora do país também, que foi em Rivera, em 2011, no Campeonato Gaúcho. Entendi, legal. Olha, o perfil aqui, Futebol Antirracismo, acabou de entrar na live. Então acho que a gente já... O Rafael, que faz tá fazendo um baita do trabalho. Essa semana ele fez uma carta, né, encaminhou para a CBF, para os clubes, uma carta muito importante nessa luta antirracista, que é um assunto hoje que está muito em evidência, porque sempre foi negado esse assunto no nosso país, né, com o mito da meritocracia e da democracia racial, mas hoje a gente está vendo que esse mito caiu por terra, né, que a violência policial é cada vez maior com a população negra, né, que tem matado diariamente, né, e esse relato das mães que saiu hoje, inclusive na página do Quebrando o Tabu, é a minha dica para quem não assistiu. Vale muito a pena, inclusive tem a mãe do Emicida, né, que faz um relato muito impactante ali, da maneira como ela até hoje tem medo quando os filhos dela saem de casa, que tanto é o Emicida como o Fiote, né, da maneira como ela já foi abordada, inclusive quando foi visitar os filhos no prédio, onde outras pessoas perguntaram se ela era a faxineira, que ela não podia usar daquele elevador e tinha que usar o elevador de serviço. E ela teve que dizer, eu estou indo visitar os meus filhos. É cada situação, né, que é difícil de acreditar. É. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro João Vitor, tá falando de Minas Gerais. Legal, obrigado aí pela audiência. Importante estar nessa live aqui. Acho que a gente já pode entrar na questão mais do racismo no futebol, no esporte. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre os 3 principais casos, né, que foram mais destacados em sua carreira, que foi em 2005,
2006 e 2014, que foi o estopim, né? Que foi o caso que fez com que você decidisse parar com a carreira de árbitro. Tá, mas antes de chegar nesses três, eu gostaria de abordar outros dois, assim, que são considerados racismo velado. Tá? O primeiro aconteceu na primeira competição que eu fui apitar, que foi um FIPAM em 2001. Eu fui apitar a semifinal entre Boca Juniors e Defensor do Uruguai. Os times estavam em campo. Quando eu entrei para fazer o sorteio dos times, o time do Boca Juniors saiu do campo. Caramba! Saiu, toda a equipe saiu do campo. O treinador chamou os meninos e todos saíram do campo. E aí eles foram pressionar o organizador da competição para me tirar da partida, porque eles não queriam um árbitro negro apitando um jogo deles. Porque confiavam em um negro apitando um jogo decisivo. Caramba. Teve uma mobilização, né, esse organizador quis ceder, né, a investida do diretor lá do Boca Juniors, e aí o comandante da arbitragem que estava conosco lá disse que se ele fosse me tirar do campo, toda a arbitragem ia embora naquele mesmo momento. Então, ou eles aceitavam, ou nós todos iríamos embora, inclusive não teria árbitro para outra semifinal, que era a Grêmio e Vitória. E aí eles vieram para o campo, meia hora de atraso para começar a partida, vieram para o campo, ganharam a partida, foram campeões 2 dias depois, na final contra o Grêmio, mas o primeiro caso já aconteceu aí. O segundo foi logo que eu comecei a apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, em 2004. Eu sou professor de Educação Física, minha mãe é professora de português, meu pai era engenheiro, meu pai já faleceu. Mas, então, uma das exigências que eu sempre tive na minha casa foi com questão educacional. Então, meus pais foram sempre muito rígidos nesse quesito para que a gente se desenvolvesse na escola, não tinha malandragem de não fazer termo. Então, tipo assim, tinha uma cobrança rígida para que a gente se desenvolvesse. Né? E isso eu fui conseguir entender somente na minha fase adulta. O porquê dessa cobrança sistemática que os meus pais tinham com relação a essa parte escolar. E eu sempre tive uma letra relativamente bonita, né? Até diferente de vários... Uma letra desenhada, uma letra porque eu fiz caderno de caligrafia e tal. E aí eu tive uma reunião com um membro da comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol na casa dele. Ele queria me passar alguns conselhos para eu poder me desenvolver na carreira, porque ele via que eu tinha potencial, que eu já vinha da arbitragem de várzea, então eu já tinha uma certa bagagem e não senti o impacto de apitar os jogos na primeira divisão. Fui até a casa dele, ele me deu uma folha e uma caneta e ele pediu para eu ir anotando as dicas dele. Comecei a anotar. Em determinado momento ele pegou a folha, deu uma olhada e comentou assim, bah, essa letra é tua mesmo. Aí eu fiquei olhando assim, como assim? Não, é porque a gente ficou na dúvida se alguém te ajudava a redigir a súmula. Aí eu disse... Era só o que faltava, né? Aí eu disse pra ele assim, cara, era só o que me faltava. Falei pra ele assim, cara, eu tenho todos os meses, que é um outro assunto que vocês de repente não saibam, todos os meses os árbitros têm que entregar uma série de documentos para poder apitar. Inclusive certificado de escolaridade. Então, eu já apitava desde 99, todos os meses eu tinha que entregar atestado de escolaridade, SPC Serasa, certidão negativa civil crime, bons antecedentes, atestado de sanidade mental e de atestado físico também. E aí eu falei para ele, cara, eu te entrego semestralmente o xerox do meu diploma de faculdade, com pós-graduação e tudo, e tu tem dúvida que sou eu que redijo a minha súmula? Porque no imaginário desses caras que são racistas, é tão naturalizado a desconfiança de que o negro tem a capacidade intelectual de se desenvolver, que para ele aquilo ali passou batido. Ele foi tipo o detetive para detectar se realmente era fidedigno as minhas súmulas, o preenchimento das súmulas à mão, né? Porque na época era à mão. Hoje em dia é tudo online. Então foi a segunda situação. Aí
Dentro do campo de jogo, eu passei por uma situação em 2005, em Caxias do Sul, com um treinador da equipe do Encantado, que me chamou de negro macaco, coitado, por ter marcado um tiro de meta, ele queria um escanteio, e já estava no final da partida, ele estava tomando 5-0 do Caxias, foi um treinador do Encantado, que é irmão, inclusive, de um ex-jogador de futebol, do Casimiro, o nome desse treinador é Danilo Mior. Eu expulsei, chamei o policiamento levou ele até o vestiário, e nesse trajeto até o vestiário ele continuou me xingando. Negro, morto de fome, favelado, se não fosse isso aqui, tu ia estar roubando, tu ia estar traficando. E junto com os policiais não fizeram absolutamente nada. Depois, em 2006, no campo do Cruzeiro de Porto Alegre, com o goleiro do Cruzeiro de Porto Alegre, que no intervalo da partida me chamou de macaco ladrão, estava perdendo também 4-0, e aí ele deu azar porque o policiamento estava vindo em direção à arbitragem para fazer o deslocamento até o vestiário, que é um protocolo normal. Eles ouviram aquilo, perguntaram se eu iria representar, e eu disse que sim. Eles deram voz de prisão para o goleiro foi expulso, passou o segundo tempo da partida preso no vestiário, e no final da partida a gente foi para o Palácio da Polícia, mas ele não foi preso em flagrante em virtude de ser véspera de eleição. Então, depois eu dei continuidade, ele pagou 10 cestas básicas e resolveu a pena dele. No outro, só para esclarecendo outro caso, o técnico que te xingou, ele teve que pagar uma quantia para você também? Chegou a ficar detido ou não houve nada? Nada. Só teve uma punição maior, porque naquele ano de 2005, os casos de racismo aqui no Rio Grande do Sul estavam muito fortes. Inclusive numa partida em Caxias do Sul, entre o Juventude e o Internacional, toda vez que o Tinga tocava na bola, a torcida do Juventude fazia o som de macaco. Né? E aí o árbitro da partida, o Alício Pena Júnior, parou o jogo, fez um pedido para o delegado da partida comunicar para parar as manifestações racistas, o que inflamou mais ainda os torcedores. Eles continuaram mais forte ainda. Ele relatou em súmula, o Juventude acabou perdendo o mando de campo por 10 partidas do mando de campo do Brasileiro de 2005, e aí conseguiu reverter a causa e cumpriu somente 5 partidas no campo no Centenário, que é o campo do rival, do Caxias. E o racismo no futebol gaúcho ele é muito forte mesmo. E como um jornalista da Zero Hora fez uma matéria sobre o racismo no futebol gaúcho, veio à tona esse caso, e aí a Federação Gaúcha de Futebol, quando saiu a matéria, teve que fazer um novo julgamento e ampliar a punição desse treinador, que tinha sido de 15 dias, aí ampliou a punição para 60 dias. Mas num período de férias, só para constar que tinha punido. Para falar que fez alguma coisa, né? Só para dizer que fez alguma coisa. De 2006 a 2014, em alguns campos do interior aqui do Rio Grande do Sul, principalmente na Serra Gaúcha, eu já não aquecia mais no campo de jogo para evitar os xingamentos racistas que aconteciam. Então eu aquecia no vestiário, os meus colegas aqueciam no gramado. Quando eles voltavam para o vestiário, a gente conversava e fazia o plano de jogo, e aí a gente saía para dar início à partida. Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, toda essa região da Serra, eu sempre tive muito problema com as manifestações racistas. E no dia 5 de março de 2014 não foi diferente. Aqueci no vestiário sozinho, meus colegas no campo. Quando eles vieram para o vestiário para a gente conversar e fazer o plano de jogo e darmos início à partida, né? Quando a gente saiu do vestiário para dar o início do primeiro tempo, começaram as manifestações: negro sujo, negro de merda, volta para a África, escória, macaco, e uma frase que era muito forte, que me deixava com muita raiva, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Que eles falavam assim, inflamados. Então eu escutei esses xingamentos antes de começar a partida, no final do primeiro tempo, no início do segundo tempo e no final do jogo. Em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que é a Polícia Militar, que também não fez nada. Então eu estava acompanhado de quem deveria me dar proteção e ao mesmo tempo sozinho de enfrentar todas aquelas manifestações racistas. Quando terminou a partida,
né, que é o de praxe. A gente foi tomar banho para receber a taxa da arbitragem. Eu abri a porta do vestiário para pegar o meu veículo, que estava num estacionamento de acesso restrito e exclusivo somente de funcionários e dirigentes do clube. Não tinha acesso a mais ninguém. Quando eu me deparei com o meu carro com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana sobre o capô, e quando eu fui dar a partida para tirar o veículo daquele espaço escuro e colocar num espaço com uma luminosidade para poder fazer o registro das fotos, o meu carro engasgou por 3 vezes e na 4ª vez caíram 2 bananas do cano de escapamento. Ali eu vi que a situação tinha sido muito pior do que eu imaginava. E aí, aquilo para mim foi assim, me deu um misto de raiva e ao mesmo tempo reflexão. Porque a minha vontade inicial era voltar no vestiário e quebrar todo o vestiário. O que não seria nenhum delito, né? Porque seria a reação normal de um ser humano, com raiva. Mas eu não fiz absolutamente nada disso. Um dos jogadores do Esportivo, o Adriano Chuva, que jogou por vários times aí no Brasil, estava jogando no Esportivo, me pegou pelo braço, me levou um pouquinho afastado daquela confusão que estava ali no estacionamento e me disse o seguinte: Márcio, aqui é sempre assim. Tu tem que ver o que eles falam pra gente no centro da cidade. Nos chamam de negro morto de fome, que a gente está roubando o dinheiro deles, que a gente não está se esforçando e não sei o que mais. A gente prefere jogar fora daqui do que jogar aqui no estádio. Para ter uma noção de quanto isso é normal e naturalizado na cidade. E aí eu falei para ele o seguinte: só que hoje eles deram um tiro no cara errado, porque isso aqui não vai ficar por isso. Peguei o veículo, desci a serra, um dos bandeiras passou a viagem inteira me enchendo o saco, dizendo para eu me calar e não falar nada, porque como eu era um árbitro já reconhecido regionalmente, nacionalmente, e tinha uma mínima possibilidade de entrar no quadro internacional, porque já estava estourando a questão da idade, ele disse que aquilo ali, para eu não me prejudicar e não denunciar aquilo ali. Daí chegou um determinado momento da viagem, eu parei o carro e disse assim: ó, vamos fazer o seguinte, tu fica quieto, senão eu vou te deixar na estrada e tu não vai voltar comigo. E aí ele parou, a gente chegou em Porto Alegre, eu tentei fazer a ocorrência policial na delegacia, mas era uma quarta-feira de cinzas, não tinha nenhuma delegacia aberta. Eu cheguei em casa por volta das 2h30, 3 horas da manhã, e aí comecei a zanzar dentro de casa, da sala até o quarto. A minha esposa estava dormindo, o meu filho Miguel, na época, tinha só 10 meses, era um bebê, e parecia que vinha a imagem do meu pai e as mensagens que ele tanto dizia desde a infância para mim e para os meus irmãos, que quando acontecesse situações dessas, da maneira sensata e correta que nós tínhamos que fazer, que era a denúncia, e não se omitir, não se calar. E aí eu redigi um texto, encaminhei para a imprensa, 10h30, 11 horas da manhã eu comecei a receber as ligações, pedi para um colega meu, porque eu não tirei nenhuma foto do meu telefone, estrategicamente, para não ter a possibilidade de não darem validade para a minha denúncia. O colega me mandou as fotos, eu encaminhei as fotos, e aí o caso veio à tona. Quando o caso veio à tona, 2 horas da tarde, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, que hoje é um dos vice da CBF, me ligou para dizer o seguinte: por que que tu não me ligou antes de denunciar publicamente? Eu falei para ele, o que que mudaria? Ele disse, mudaria muito. Tu tá expondo o clube, a competição, o Estado e o meu amigo, que é o presidente do Esportivo. E aí eu perguntei para ele, e como é que eu fico nessa história? Vocês estão acostumados com isso. Eu pago o teu carro. Se o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Né? Tu está fazendo uma tempestade num copo d'água. Né? Como se vocês não estivessem acostumados com isso. Agora o que tu está fazendo, tu está expondo toda a competição, a imagem que vai ser passada para fora, é uma cidade que é turística, vai perder... E aí eu falei para ele o seguinte, cara, eu acho que tu não entendeu o que aconteceu. Isso foi um crime que aconteceu. E aí ele disse, bom, tu sabe que a tua carreira vai encerrar, né? Daí eu disse, não tem problema, eu vou até o fim agora. Ele disse, bom, boa sorte então. E aí eu dei andamento, né? Teve a primeira audiência na Federação Gaúcha de Futebol, onde o Esportivo foi absolvido
e perdeu somente 5 mandos de campo, só que faltavam 2 rodadas para encerrar a competição, sendo que uma das partidas seria fora de Bento Gonçalves, então ele só cumpriu, na realidade, uma partida, e uma multa de 30 mil reais, que não veio para mim, era uma multa para a federação. Então, tipo assim, foi uma justificativa midiática para dizer que puniram. Só que teve um apelo midiático muito forte após essa sentença. E aí teve um segundo julgamento. Aí no segundo julgamento, que foi quando eu decidi largar a arbitragem, o advogado de defesa do esportivo disse no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol: chamar um negro de macaco não é crime. Eles estão acostumados com isso. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas, isso sim é doloroso para um homem, porque brasileiro é apaixonado por carros, como diz a propaganda dos postos de Ipiranga. Quando ele terminou de falar isso, o auditório inteiro caiu em gargalhada. Eu me levantei com raiva, porque eu ia socar ele. E aí eu estava acompanhado de um amigo que é advogado, que jogou basquete comigo, me segurou e disse: vamos embora antes que tu faça bobagem, porque tu vai apitar a final do Campeonato Gaúcho no domingo, que era um Grenal, que foi a última partida que eu apitei. Isso era numa quinta-feira. Eu já estava escalado para apitar o Grenal. Tu vai dar nesse cara, tu vai perder a escala, tu vai sair sem moral. Quem está te desrespeitando são eles, não é tu. Vamos embora. E aí eu fui embora. Aí o que aconteceu? Eles rebaixaram o esportivo. Mas rebaixaram numa jogada estratégica. Porque no CBJD não tem rebaixamento de equipes por crime de racismo. Tem no máximo a perda de 3 pontos. E então eles fizeram uma jogada ensaiada para dar uma justificativa midiática de rebaixar o clube, algo que não iria acontecer, porque teriam um recurso no STJD, e aí sim eles iriam reverter essa possibilidade, porque eles perdendo somente 3 pontos, eles não iriam ser rebaixados. Quem seria rebaixado seria o Passo Fundo, que tinha um problema de inscrição irregular de um jogador. Só que daí eu vim a descobrir o seguinte: quem entra com uma representação de alguma outra situação dentro da esfera esportiva, tu tem que pagar os autos do processo. E ninguém tinha pago. Quando chegou no STJD, ninguém tinha pago. E aí, como ninguém tinha pago, eles acabaram perdendo os 3 pontos. O Passo Fundo, que tinha uma inscrição irregular, se beneficiou, não perdeu os 8 pontos, permaneceu na primeira divisão e o esportivo acabou sendo rebaixado pela perda dos... O esportivo não foi rebaixado por minha causa. Ele foi rebaixado porque o Passo Fundo conseguiu reverter a não punição e a perda dos 8 pontos pela inscrição irregular. Só que eu carrego até hoje como se tivesse sido eu que tenha rebaixado o clube. Então, o que me levou a encerrar minha carreira foi: como é que eu vou dar continuidade e representar uma instituição, uma entidade que não me respeita? Né? Como é que eu vou cruzar com essas pessoas que agem dentro de um tribunal de justiça debochando da minha cara? Eu não tinha mais como representar essa entidade. E aí eu dei andamento no processo civil e crime. O criminal ele foi arquivado por falta de provas, mesmo todos sabendo quem tenha sido a pessoa que fez, né, o ato lá em Bento Gonçalves. E depois, na esfera civil, eu acabei ganhando o processo depois de 5 anos, né, no valor de 15 mil reais. Foi o valor que eu ganhei judicialmente, depois de toda a dor de cabeça, ter encerrado a minha carreira. Essa é a justiça brasileira com relação aos casos de injúria e racismo. É difícil, né? É vergonhoso e até complicado de entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Um pensamento tão pequeno, tão fechado, de ser algo natural, de naturalizar isso, de racismo. É normal, você está acostumado, isso acontece e segue o jogo. Não é assim. E você é o cara que coloca o dedo na ferida, né? Que vai para cima e que é o certo, né? Não deixa que esses casos passam de maneira impune. E, bom, até o pessoal que está comentando na live, o Futebol Antirracismo, falou que você teve muita força e personalidade. O Marcelo Roger também falou que isso aí foi muito vergonhoso.
O Dari te mandou um abraço. Você conhece o Dari Brahma, é isso? O nome Isso, dele? é meu ex-colega lá da RBS, parceirão. Ah, Muito legal. gente finíssima. Aqui acho que é a Tassia Alice Tássia. falou o que se passa no, Tássia, o que se passa no racismo institucional também. Bom, eu acho que a gente pode até falar também, entrando na questão de você ser palestrante. Você tem uma palestra muito legal no TED sobre racismo estrutural na cultura do futebol. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência e como que foi a repercussão dessa sua palestra aí, porque eu assisti, inclusive assisti ontem, eu não tinha assistido essa palestra ainda. Eu até estava vendo uma questão nesse vídeo que, comparado com muitas outras palestras, a repercussão é bem pequena. E o canal do TED tem milhões de inscritos, acho que o vídeo tem quase 3.000 visualizações. Mas, assim, no geral, os comentários estão sempre te apoiando, falando que as pessoas sentem o que você passou na pele todos os dias. Então, eu queria que você comentasse também essa questão de ser um palestrante, né, para falar sobre o assunto de racismo. Bom, foi um despertar, assim, quando eu recebi o convite, né, eu comecei a observar várias palestras abordando a temática do racismo e quis trazer um pouco para a realidade da onde eu sofri mais, né, que foi dentro do futebol, que eu vejo o futebol como uma representação contemporânea da escravatura. E aí eu te afirmo isso dizendo que, inclusive, se adotam termos escravocratas como compra e venda de pessoas. Então se tem muito forte essa herança escravocrata dentro do futebol, por mais que se adote um discurso de democracia racial, onde os negros alcançam um determinado destaque, e alcançam realmente, só que eles alcançam somente dentro das 4 linhas. Quando eles saem das 4 linhas, eles ficam invisibilizados. Né? Não ocupam posições de poder, como preparadores físicos, como treinadores, diretores de futebol, presidente dos clubes, presidente das federações, cargos de importância dentro da CBF, né? Cargos de importância no STJD, no TJD das federações. Né? Então, ao negro cabe uma posição de ser subalterno, de ser comandado dentro do campo de jogo. Mas ele não tem função de exercer liderança. Se coloca em xeque constantemente a capacidade intelectual dele de ser comandante dentro do futebol. E o do futebol é uma representação de outros segmentos. Né? Inclusive a pirâmide social que se tem dentro do futebol, de quem senta nos camarotes, nas cadeiras, na social, até chegar nas arquibancadas ditas como populares, atrás das goleiras, né, que já tem uma visão extremamente ruim para assistir uma partida, mas é onde se coloca os negros e os não negros pobres, os brancos pobres, né, que é um processo de higienização racial e social também nos estádios, uma elitização total. E aí eu quis trazer dentro dessa palestra os casos que aconteceram comigo, né, desde a minha infância e adolescência, que não são restritos somente ao futebol, né, que me acompanham desde o meu desenvolvimento como ser humano, né, para trazer à tona essa reflexão. Né? Porque por mais que eu sinta a raiva em determinados momentos, eu não consigo combater o racista com raiva. Eu tenho que fazer com que ele se constranja e reflita sobre as atitudes que ele tem normalmente. Inclusive das piadas racistas, né? Mesmo que não tenham negros no espaço, de que ele comece a ser constrangido por outras pessoas, né? De que ele comece a ter o entendimento do que é o privilégio dele de não precisar sair diariamente, como eu tenho que sair, bem vestido, com documento, né? Sabendo que eu corro o risco de entrar num supermercado e um segurança se sentir no direito de andar atrás de mim, como se eu fosse roubar alguma coisa, né? De alguma pessoa que está no mesmo lado da calçada que eu, desviar da calçada ou trocar de calçada com medo que eu vá roubá-lo, ou recolher a sua bolsa com medo, né, de que eu vá tentar fazer alguma coisa. Então, ser negro no Brasil é exatamente isso. É um desafio constante. Tá? Não é mimimi, não é vitimismo. A gente sabe que a cada 23 minutos um jovem negro morre violentamente pela polícia no Brasil. E isso são dados que não é o Márcio que está dizendo. Né? Isso são dados estatísticas que estão
que estão nos sites disponíveis aí todos os dias para que a gente abra o debate sobre essa temática do racismo que acontece no nosso país. E dentro do futebol, infelizmente, eu não vejo movimentação da CBF, né? O discurso é respeito é a lei do jogo. Sempre se tenta usar uma outra nomenclatura para mascarar o racismo. Nas federações não se adota esse discurso também. Esse ano a Federação Gaúcha de Futebol podia fazer uma campanha em virtude do próprio esportivo ter voltado para a primeira divisão, mas fez um slogan de que preconceito e discriminação. Não falou em racismo. Porque se tem o medo de falar, de denunciar os atos racistas. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, realmente tratar o racismo como uma doença, porque enquanto ele não for diagnosticado, não tem como medicar. E o TEDx me deu essa possibilidade, foi uma experiência bárbara, porque eu pude falar que... Iniciei falando, né, sobre uma situação que aconteceu logo de cara, assim, da minha adolescência, quando eu tive uma namorada branca e fui na casa dela e ouvi da tia: este negro está autorizado a entrar aqui, e o desfecho eu disse: nenhum negro precisa de autorização para entrar em lugar algum, né? Nem eu, nem os outros. Nós podemos circular em qualquer espaço, porque nós somos humanos e, por mais que tentem nos desumanizar diariamente, a gente ainda tem um sorriso no rosto, a amizade e boas relações para tentar desmistificar essa doença que, infelizmente, é uma herança da escravatura. Sim, com certeza. Bom, Márcio, já falta aqui 2, 3 minutos para nossa live se encerrar. Passou rápido. Só eu falei aqui, cheguei a Não, ficar mas é importante ouvir você. Você é o cara que tem a voz para falar sobre esse assunto, então é importante te ouvir. E como aqui não tem acréscimo igual na partida, né, a gente vai ter que encerrar. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, ou até mesmo uma reflexão, para quem está acompanhando a nossa live aqui no Instagram e também posteriormente no YouTube, que a gente vai subir ela lá também. E uma mensagem, né, sobre essa questão do racismo, de ser antirracista, que é o mais importante. Então eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para a gente, para melhorar, para o futuro. Você breve, tá, para aproveitar esse 1 minuto que falta. Você que está disposto a entrar na luta antirracista, quando observar um ato de racismo, não fique isento. Acompanhe essa pessoa, incentive esse negro que sofreu essa atitude, esse crime, até aí na delegacia denunciar a situação. Segundo, se você estiver num ambiente onde piadas racistas começarem a ser adotadas, constrange essas pessoas. Não deixe com que isso alimente e se torne piada e motivo de chacota. Terceiro, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, conforme a Angela Davis diz. Tamo junto, obrigado pela oportunidade, bom sábado a todos. Foi um prazer conversar contigo, um abraço pro Nino, continuem nos apoiando, que a gente precisa de vocês e bastante. É isso aí, obrigado pessoal que participou também, obrigado Márcio e... Bom, vamos aproveitar o restinho do sábado e o domingo, né? Porque mesmo na quarentena dá pra aproveitar. Então, muito obrigado mais uma vez por ter participado da nossa live e um abraço. Valeu!